Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre todos os livros que eu li em março e também vou mostrar todos os livros que eu recebi durante esse mês que passou. Mas antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Não se esquece também de deixar um gostei lá no finalzinho do vídeo, se você tiver curtido. E também aqui embaixo você encontra os links de todos os livros. Lembrando que comprando por esses links você ajuda aqui o canal. Comprando, na verdade, qualquer coisa, principalmente na Amazon, você nos ajuda aqui a continuar fazendo os vídeos. Então eu tô aqui com a minha pilha de livros lidos, e aí eu não vou colocar em ordem, eu arrumei aqui numa pilha e vou pegar aqui na ordem da pilha. O primeiro deles foi o A Hora de Parar de Chorar, do pastor Emílio Garofalo. Depois eu vou mostrar pra vocês o box bonitinho, porque eu recebi esse box, então na parte de recebidos eu mostro tudo pra vocês. Mas olha que coisa bonita. Ele tem uma pegada que mistura um pouquinho de ficção científica, talvez, com uma pegada sobrenatural também. Eu gostei bastante, bem interessante essa história. E essa história aqui tem ligação com uma outra história do universo dos livros ali, do projeto Um Ano de Histórias, do pastor Emílio. E aí o segundo livro que eu li foi esse aqui, Lá Onde o Coração Faz a Curva. Eu gostei muito dessa história porque ela se passa, né, a história toda é uma road trip de um pai e um filho, e eles vão passando por várias praias. Eu gostei demais de saber um pouquinho ali de cada praia. Eu achei bem interessante como ele narra aqui as experiências desse pai e desse filho, que são distantes, e aí eles vão se reaproximar, viver algumas experiências durante essa road trip. Achei bem interessante, a capa também é bem linda. Eu sou apaixonada por esse box, eu acho a edição deles com ilustrações, tudo é muito bonito mesmo. O próximo livro que eu li, eu peguei meu Kindle, mas eu não tô com a capa dele aqui, mas eu vou deixar a capinha dele aqui, foi o livro O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Gente, esse livro foi super favoritado, 5 estrelas com toda certeza. É um livro de ficção científica que eu gosto muito, e o Isaac Asimov é um dos grandes nomes da ficção científica, mas eu nunca tinha lido nada dele. E aí eu comecei pelo Fim da Eternidade, que está disponível tanto no Prime Reading como no Kindle Unlimited. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo do Kindle Unlimited. Caso você nunca tenha sido membro, né, nunca tenha assinado, o primeiro mês é gratuito. Falando aqui do livro, é um livro em que você encontra a Eternidade, que é uma instituição que meio que cuida de todos os séculos. Então, num determinado período da humanidade, eles descobriram formas de viajar no tempo e de fazer pequeníssimas modificações na realidade, criando assim outras realidades. Então a gente vai acompanhar um homem que faz parte, ele é um eterno, ele faz parte da eternidade, e o trabalho dele é justamente fazer essas pequenas modificações. E aí ele se apaixona por uma mulher, e no começo eu fiquei, nossa, que romance, que negócio mais forçado. E aí, apesar de estar achando toda a história muito instigante, porque é sério, você começa a ler e não consegue parar de ler, eu li super rápido, fazia muito tempo que eu não devorava um livro, sabe? Fazia muito tempo mesmo, mas a história é tão interessante que você fica lá, e eu lembro que no finalzinho eu quase virei à noite, fui dormir bem tarde para terminar logo o livro, mas essa parte do romance no começo eu achei meio forçada, e aí algumas coisas na minha cabeça eram pontas soltas, apesar de estar amando a história, para mim tinham pontas soltas, mas o final é surpreendente, é incrível. Tudo aquilo, apesar da história ser boa, mesmo com as aparentes pontas soltas, no final tudo aquilo faz muito sentido. Nossa, é muito maravilhoso. O final é de explodir a cabeça, sabe? De verdade. Eu amei muito. Se você gosta de ficção científica, se interessa, de repente você quer começar a ler ficção científica, essa é uma boa pedida. O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Minha próxima leitura eu fiz com o pessoal lá do Review Club, foi o Santos, Sofredores e Pecadores, amando o próximo como Deus nos ama. Esse livro aqui foi fantástico também, dei 5 estrelas. Ele tem uma pegada bem de aconselhamento bíblico, e a ideia dele é justamente essa, de que nós devemos ter em mente quando nós
aconselhamos ou nos relacionamos mesmo com alguém de que aquelas pessoas, né, os crentes, são santos porque eles foram salvos, né, por Deus, foram redimidos em Cristo. Elas também são sofredoras, essas pessoas. Todos nós sofremos ou por causa do nosso pecado ou por causa do pecado dos outros, né, coisas que fizeram contra nós, ou até mesmo porque a gente vive num mundo caído. Então a gente está sujeito a doenças, a catástrofes, a gente está sujeito a muita coisa ruim e a gente sofre nesse mundo caído. E nós também somos pecadores, nós devemos ter isso em mente, né? E aqui o autor traz primeiro separadamente cada um desses, né, cada uma dessas características e depois ele vai juntar todas elas, sempre trazendo exemplos bíblicos. Ele começa ali trazendo pecadores. Vamos aqui fazer um apanhado bíblico sobre o que a Bíblia diz sobre sermos pecadores. E depois ele traz sempre exemplos práticos também de aconselhamento e tudo com uma graça, sabe? E também com certa praticidade. Então, esse aqui é um livro que vai te ajudar a amar melhor as pessoas. Realmente, você aprende a amar o próximo como Deus nos ama, porque Deus nos olha dessa forma, né? Como santos, remidos por Cristo, como sofredores. Deus olha para o nosso sofrimento e se compadece do nosso sofrimento e também como pecadores, né? Por isso que ele nos corrige e nos chama ao arrependimento, nos chama a uma vida de santidade. O próximo livro que eu li foi a finalização de uma leitura iniciada lá na Maratona Literária, que eu fiz com um time aqui de youtubers cristãos, que foi o Ortodoxia, do Chesterton. Esse livro aqui foi o livro que eu escolhi, né, na categoria livro difícil, que a gente tinha várias categorias lá na maratona e, sem dúvidas, foi um livro difícil, exigiu de mim, né, muita coisa, eu tinha que ler, reler, mas assim, um livro recompensador. O tanto de dificuldade que você tem lendo tem de retorno, sabe? É um livro que requer um esforço, uma atenção extra, mas que vai te ensinar muita coisa. Aqui nós temos uma espécie de crítica à sociedade moderna, né? O Chesterton vai trazer alguns pontos que ele vê de erro na sociedade moderna e sempre com muito bom humor, né? Aquele humor britânico, muita ironia, muita sagacidade, sabe? Argumentos muito bons. Ele vai fazer aí essa crítica. O Ortodoxia foi escrito em resposta, né, a uma provocação. Aqui a gente vê que o Chesterton diz que ele sempre escrevia um livro à menor provocação. Então ele esperava que alguém ficasse ali, né, falasse alguma coisa para ele ir para casa, pegar ali a sua pena, mergulhar na tinta e escrever mais um livro. E assim nasceu o Ortodoxia. Em um livro anterior, chamado Hereges, também do Chesterton, ele saiu apontando erros aí em todo mundo, né? Saiu apontando o erro na filosofia, no pensamento de todo mundo. E aí disseram, certo, tu criticou todo mundo, mas no que é que tu acredita, né? E aí ele foi e escreveu esse livro. É fantástico. Eu pretendo fazer uma resenha. Comentem aqui se vocês querem uma resenha completinha desse livro, porque tem muita coisa para falar e nesse vídeo aqui não cabe. E o último livro que eu li, na verdade, foi uma HQ muito bonita da Turma da Mônica. Foi a HQ Laços. Essa história aqui não foi escrita pelo Maurício de Souza, foi escrita pelo Vitor Cafage e a Lu Cafage. Eles são irmãos e ilustradores e também escreveram toda a história, né? Esse projeto aqui chama Graphic MSP, eu acho que é Maurício de Souza Produções, deve ser, traz histórias escritas por outras pessoas, né, que não Maurício de Souza, que se passam aí no universo da Turma da Mônica. Então você vai ver, assim, com um traço belíssimo, o traço é muito bonito, sabe, da Lu Cafage e do Vitor Cafage. Você vai ver aqui, olha que coisa linda, gente, você vai ver aqui coisas clássicas, sabe? Que a gente lia lá na Turma da Mônica. Eu era apaixonada por Turma da Mônica. Eu já disse em algum vídeo aqui que eu fui praticamente alfabetizada lendo quadrinhos, especificamente a Turma da Mônica. Então, ler esse quadrinho, né, teve um gostinho aí, uma nostalgia muito boa. Foi uma leitura leve, sabe? Eu tenho sempre procurado incluir leituras mais leves aqui nas minhas metas de leitura,
principalmente porque eu tenho várias leituras obrigatórias para dar aula, para Clube do Livro, para a leitura lá do review. Então, por mais que sejam livros bons, tanto que eu falo aqui todo mês para vocês, né, dificilmente eu trago um livro ruim, porque eu procuro escolher muito bem as minhas leituras. Mas, ainda assim, por serem leituras obrigatórias, às vezes vem em peso, sabe? Por isso que eu tenho procurado escolher coisas mais leves, leituras assim que eu leia por pura diversão. Foi inclusive uma das metas que eu coloquei para esse ano. Eu vi que ano passado eu li muito por obrigação, então eu queria resgatar, né, essa leitura por diversão, por puro prazer. Tanto que vocês têm visto aqui nas minhas listas de leitura, geralmente tem um quadrinho, tem uma ficção, tem uma coisa mais leve para eu ler só para relaxar. E aí eu tenho uma pilha aqui bem grande, chegou bastante coisa aqui em casa. Eu já deixo aqui o meu muito obrigada a todas as editoras que me enviaram livros, foram livros assim excelentes. E aí, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse box, como eu comentei já, do projeto Um Ano de Histórias. Esse box tem vários livros. Todos os livros são do pastor Emílio Garofalo Neto, são livros de ficção. Tem livros mais gordinhos, né? Tem livros mais fininhos. Eu li muitas dessas histórias, já comentei algumas delas, né? 2 delas hoje aqui com vocês. E o box está lindíssimo. E aí, só fazendo uma explicação, esse box eu recebi em janeiro, só que eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul, então meu endereço ainda não tinha sido atualizado e foi lá para minha antiga casa, só que uma amiga minha, obrigada Débora, veio me visitar aqui no Rio Grande do Sul e passou lá em casa, em Fortaleza, na minha antiga casa, e trouxe aqui o box para mim. E junto com o box tinha este livrinho maravilhoso que eu recebi, né, eu peguei no mês passado e já comecei a leitura e estou amando. É o livro Cartas a uma Igreja Acanhada, da Dorothy Sayers. Ela era muito amiga do C.S. Lewis. C.S. Lewis lia a Dorothy Sayers e gostava demais. E, gente, que mulher maravilhosa. É sério, eu nunca tinha lido nada dela. Eu só comecei a ler, mas tô achando incrível. Depois eu comento mais sobre esse livro com vocês. E aí, do Review Clube, eu recebi o livro Cristo Habita em Ministérios Fracassados. É o último livro daquela série do pastor Iago Martins, A Grande Comissão. Então, finalizamos aí com este 4º livro. E aí, na caixinha do review também sempre vem uma revista. O artigo de capa desse mês foi A Igreja no Pós-Pandemia e o Direito Religioso, do Tiago Vieira. E aí, nessa revista, você sempre encontra um artigo meu sobre cultura. Dessa vez eu falei sobre a natureza dos contos de fadas, tá? Muito interessante. Você tem acesso a esses artigos, a revista e também a livros lançamento lá no Review Clube. Eu vou deixar o contato deles, né? O site deles aqui embaixo também, caso você não conheça, mas acho muito difícil. De edições Vida Nova, eu recebi 2 livros. O primeiro deles foi esse aqui, Esperança em Tempos de Medo, A Ressurreição e o Significado da Páscoa, do Timothy Keller. Eu achei bem interessante, fiquei com muita vontade de ler agora que a gente está bem pertinho da Páscoa. É um livro que fala sobre esperança. E o outro livro que eles enviaram, eu também fiquei super interessada, gente. O livro se chama No Princípio de Tudo, a Mensagem de Gênesis do 1 ao 11 para a Igreja de hoje, do pastor Augusto Nicodemos. Você vê aqui no índice que ele é bem expositivo, então você vai ver aqui no princípio, haja luz, a imagem e semelhança de Deus, o descanso de Deus, tudo isso tratando ali quase que versículo a versículo, né? Pegando ali trechos de Gênesis do 1 ao 11, um livro bem gordinho. Eu acho muito interessante. Gênesis é um dos meus livros da Bíblia preferidos. Para mim, os 3 primeiros capítulos de Gênesis explicam muita coisa, né? Quando a gente quer entender alguma coisa, olhar para o começo de tudo é sempre bom. E aí, também da Thomas Nelson, eu recebi, gente, vocês nem imaginam. Eu recebi o livro Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, da Noemi Nicoletti. Talvez você a conheça pelo nome que ela usa lá no Instagram, Mima Pumpkin. E esse aqui é um livro de ficção cristã voltado especificamente para o público adolescente. Assim, é um livro voltado para o público adolescente, mas de maneira nenhuma pode ser lido apenas por adolescentes. A edição tá lindíssima.
tem ilustrações aqui também no meio. Eu fiquei muito feliz de ver esse livro da Mima sendo lançado numa edição tão bonita pela Thomas Nelson, em vários formatos. Já deixo aqui o meu parabéns à Mima e o meu muito obrigada à Thomas Nelson. Eles enviaram também, gente, um marcador de borboleta. Que lindo! A Thomas Nelson também me enviou o novo livro que eles publicaram. A gente já tinha uma publicação em português, mas agora tá saindo pela Thomas Nelson, que é O Regresso do Peregrino. Esse aqui foi o primeiro livro que o C.S. Lewis escreveu depois da sua conversão. E aqui ele vai em forma de ficção, ele vai contar um pouquinho sobre a sua caminhada até a fé cristã. Esse aqui é um livro do Lewis que eu ainda não tinha lido, mas com certeza tá aqui na minha listinha, porque C.S. Lewis, né, gente? Meu autor preferido. Por último, eu recebi da Mundo Cristão um livro que eu olhei assim pro lançamento e eu preciso desse livro. Aí eu disse lá, olha, queria muito. Aí a Mundo Cristão gentilmente me enviou, muito obrigada, o livro Santo, 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 da Jack Hill Perry. Caso você não conheça essa autora, ela é incrível. Eu acompanho ela no Instagram, leio assim artigos escritos por ela. Ela é autora daquele livro Garota Gay Bom Deus, que saiu pela Editora Fiel. E só pelo título desse outro livro dá pra saber, ela era lésbica e aí ela se converteu. Hoje em dia ela tem um ministério assim muito frutífero. Ela é cantora, poetisa, escreve, é mãe, né? Então ela é maravilhosa. Eu gosto demais, sabe, de acompanhar a Jack Hill Perry. E esse livro, o subtítulo diz assim: Como a santidade de Deus nos leva a confiar nele. Eu já escolhi os livros que eu quero ler agora em abril, mas esse livro aqui chegou, aí eu fiquei, nossa, vou atropelar, vou colocar ele aqui na frente de outros livros, então eu vou tentar correr com os livros que eu escolhi para ler em abril, para encaixar essa leitura. É isso, pessoal! Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um gostei no vídeo se vocês tiverem, né, curtido. Lembrando que todos os links estão aqui no box de descrições, comprando por qualquer um deles ou comprando qualquer coisa lá na Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo por aqui. Até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês!